do que a minha casa. Não há lugar melhor no mundo do que a minha casa. Não há lugar melhor no mundo do que a minha casa. E ela acordou em casa. Assim somos nós, Dorotes, que achamos que muitas vezes família é problema. Família sempre será solução, nunca problema. Problema seremos nós, família será sempre solução. E conta-nos que um homem, um pintor, queria pintar um quadro que fosse a sua obra-prima. Ele queria já parar de pintar, e o último quadro deveria ser algo que, quando as pessoas olhassem para o quadro, veriam a coisa mais bela do mundo. E ele tentou, foi para o seu ateliê, tentou, mas não conseguia materializar numa tela aquilo que fosse a coisa mais bela do mundo. E ele saiu de casa, sua esposa ficou, seu filho pequeno ficou, e ele saiu caminhando para buscar uma inspiração. E no caminhar, ele se encontra com um poeta. E o poeta, uma pessoa sensível, percebe aquela certa angústia no pintor e pergunta a ele o que estava acontecendo. E o pintor diz ao poeta: eu quero pintar o último quadro da minha vida, e eu quero que seja a coisa mais bela do mundo. Mas eu não consigo materializar numa tela e não sei dizer o que é a coisa mais bela do mundo. E o poeta, com toda a sensibilidade, diz a ele: pinte o amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. O amor une as pessoas. O amor alegra as pessoas. O amor sustenta as pessoas. Pinte o amor. O pintor concordou e disse: você está certo, vou pintar o amor. O poeta foi embora. E veio uma outra dúvida: como materializar numa tela o amor? Como ele desenhar, pintar, desculpe-me, algo que quando alguém olhasse, visse o amor? E continuou andando, não resolvido. E ele se encontra com um sacerdote. Esse sacerdote, sensível às pessoas, pergunta-lhe a mesma coisa que o poeta lhe perguntara: o que aconteceu? E ele conta que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, como o último quadro do seu trabalho. Mas que não conseguia, e encontrou um poeta que havia dito que o amor era a coisa mais bela do mundo, mas ele não conseguia materializar o amor. O sacerdote sorriu, serenamente disse a ele: o amor é uma coisa bela do mundo. Mas a coisa mais bela do mundo é a fé. Pois a fé é a manifestação do amor que se tem a Deus. A fé é a retribuição que nós temos do amor de Deus. Pinte a fé. Ele concordou. E disse: a fé é a coisa bela do mundo. O sacerdote foi embora e ele ficou com dois problemas: como materializar o amor, como materializar a fé? De forma tal que se olhasse e dissesse: são as coisas mais belas do mundo. Continuou caminhando. Voltando para casa, encontrou-se com um ex-combatente de guerra. Sensível também, talvez pelos os esforços e as dificuldades da guerra. E observa aquele homem que andava de cabeça baixa, pergunta o que havia acontecido, e o pintor conta que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, que o poeta lhe disse que era o amor, que o sacerdote lhe disse que era a fé, e ele não sabia o que fazer. E o ex-combatente sorriu, deu-lhe um abraço e disse: amor e fé são coisas belíssimas, mas a coisa mais bela do mundo é a paz. Pinte a paz, que você terá a coisa mais bela do mundo. Ele agradeceu e não sabia como materializar a paz, como desenhar para que olhasse e dissesse a coisa mais bela do mundo. E vai voltando. E chegando em casa, próximo à casa, já no portão, ele observa no portão que a sua esposa e seu filho estavam ali, esperando que ele voltasse. E ele se aproxima e o filho pequeno vem correndo para abraçá-lo, a esposa veio para abraçá-lo. E no olhar da esposa abraçando-o, ele viu o amor. E naquele olhar do filho, de confiança plena no pai, ele enxergou a fé. E entraram para casa, e dentro de casa, ele entendeu a paz.
foi para o seu ateliê, virou a noite pintando. No outro dia, chamou a mulher e o filho e mostrou-lhes o quadro, cujo título era Minha Família, a coisa mais bela do mundo. Isso é a nossa família. A coisa mais bela do mundo. A escola das nossas almas, que nos foi presenteada por Deus, escolhida por nós, e temos todos os recursos para viver bem, com problemas, sem problemas e apesar dos problemas, com os entes queridos, sem eles e apesar deles, mas sempre a família será a coisa mais bela do mundo, onde nós cresceremos, nos formaremos e aprenderemos o real sentido da palavra amor, a certeza da fé e a serenidade